Vamos continuando aqui com as leituras, né, gente? Vamos tentar acelerar aqui, tá? Dioniso, né? Ele tinha perguntado sobre Alcibíades, né? Essa figura tão controversa. Um grande general, muito querido, mas muito polêmico, né? Muito polêmico. Pronto. Oh, caramba, estou metido numa alhada. Um falou com cabeça e o outro pôs tudo em pratos limpos. Passemos a uma outra questão. O que pensam vocês sobre a forma de salvar a cidade? Eurípides. Se atasse como um par de asas os Cinésias ao Cleócrito, e se os ventos os levassem por sobre a superfície do mar, ou seja, levassem os dois embora, né? São dois personagens lá da época. Não vale a pena a gente estar falando em mais detalhes, né? Passemos adiante. Dioniso, havia de ter piada, mas a que vem aí essa história? Eurípides, no caso de haver uma batalha naval, eles, armados de galhetas de vinagre, galhetas, né? Lembram? Galheta é uma espécie de uma garrafinha, né? Borrifavam os olhos aos inimigos. Dioniso, bravo Palamedes! Palamedes, não sei se vocês conseguem lembrar. Palamedes, ele foi um rival do Ulisses / Odisseu. O Palamedes foi quem descobriu a tramóia do Ulisses para não ir à guerra de Troia. Ulisses se fingiu de doido, né? E o Palamedes pegou o filho dele dizendo que ia matá-lo, né? Aí ele deixou de fingir, né? Ele passou anos guardando e remoendo essa vingança, né? E quando ele pôde se vingar, ele se vingou, né? Mentindo, né? E fazendo lá uma tramóia, fazendo com que o exército ateniense, o exército dos gregos, pensasse que o Palamedes estava se aliando com os troianos, né? Então ele foi morto a pedradas, né? Pesado, né? Ulisses, ele era muito vingativo, né? E ele se vingou aí do Palamedes, né? Só que o Palamedes era tido como o mais inteligente dos gregos, né? Até mais inteligente do que Ulisses. Só que Ulisses conseguiu puxar esse tapete dele, né? Dioniso, bravo Palamedes, és um gênio. Quem é o autor desse achado? Tu ou Cefisofonte? Outra criatura lá da época, não vale a pena estar falando, tá? Eurípides, a ideia foi minha. As galhetas é que são do Cefisofonte. Tenho uma opinião que te vou expor. Dioniso, diz lá. Se naquilo de que agora confiamos passarmos a confiar e vice-versa. Como? Não estou a perceber. Troca isso por miúdos e fala de modo que se entenda, ou seja, fala melhor, né? Explica melhor isso aí. Ele estava dizendo mais ou menos o seguinte: aquilo que nós não confiamos, a passarmos a confiar, e aquilo que nós não confiamos, aliás, é aquilo que confiamos, passarmos a desconfiar. Uma história meio maluca, né? Eurípides. Se os cidadãos em que hoje em dia confiamos se nos tornarem suspeitos, os cidadãos que hoje a gente confiar passarmos a suspeitar, e se aqueles de que nos não servimos nos passarem a ser úteis, ao Dioniso, será que nos salvamos? Eurípides, claro, porque se com o processo que temos não chegamos a lado nenhum, não é lógico que se fizermos exatamente o contrário estaremos a salvo? Professor, eu não estou entendendo nada. É mais ou menos o seguinte: 57% da população brasileira votou nesse cara aí, né? Nesse bandido que está aí na presidência, tá?
Uh, 57% dos brasileiros confiaram. E se eles e está tendo um progresso na economia, na sociedade brasileira? Não, né? A gente só está vendo aí aparelhamento das instituições, praticamente um delegado da Polícia Federal ou de cargos importantes da Polícia Federal sendo demitido por semana. Por semana. Ou é por mês, alguma coisa desse tipo. Sendo demitido aqueles caras que seriam responsáveis por ou investigar os próprios filhos dele ou pessoas ligadas a ele. Percebem? Aí é muito fácil você dizer que não tem corrupção. Você tira todo mundo que iria te investigar. Você acaba com a corrupção. Não tem ninguém mais para investigar. Ora bolas. Continuemos. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Dionísio, Aésquilo, e tu, que dizes? Ésquilo, diz-me primeiro quem são os que neste momento estão na mó de cima, né? Os que estão no poder. A gente séria? Dionísio, isso é que era bom. Esses andam pelas ruas da amargura, ou seja, as pessoas do bem, as pessoas que estariam, entre aspas, com a capacidade de serem os comandantes da cidade, eles estão na amargura, né? Os comandantes da cidade hoje são pessoas que simplesmente não estão fazendo bem pela cidade, né? É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. E o Ésquilo, quer dizer que são os patifes que estão na berra? Os patifes, né? Que estão no comando? Não, não é bem isso que acontece. Se a cidade recorre a eles, é pela força das circunstâncias, né? O Brasil recorreu a um bandido miliciano simplesmente porque ela estava se sentindo injustiçada pelas cachorradas do PT, né? E você tinha ali a Globo fazendo uma novelização da corrupção, aquela coisa, é a corrupção, são os corruptos, não sei o quê. Gente, ponham isso na cabeça. Vocês só irão ter um princípio de conhecimento e de politização quando vocês perceberem que a corrupção aqui no Brasil é tão igual quanto a de vários e os demais países. Parem de pensar nessa tolice de que aqui no Brasil nós somos o país mais corrupto, das pessoas mais corruptas. Parem de pensar essa tolice. Esse não é o nosso problema, gente. Isso é uma pauta típica da classe média, que fica babando dos ricos, lambe-botas dos ricos e tentam fazer ao máximo se desvencilhar, de fugir de qualquer aparência que eles tiverem com os pobres. Nosso problema não é esse, tá, gente? Nosso problema, que inclusive afeta diretamente na educação, é a desindustrialização. Nosso país está quebrado, tá, gente? E completamente desindustrializado. Olha só a loucura. Durante essa pandemia, nós não tínhamos sequer máscara. Tinha que trazer máscara da China. Minha mãe sabe fazer máscara, minha tia sabe fazer máscara. Eles compravam aqui? Não. Isso é uma loucura, gente. Quando você desindustrializa uma sociedade, essa sociedade ela vai viver de bicos, ela vai viver simplesmente do trabalho comum, atendendo o povo no setor de serviços. Então, se você vai trabalhar no setor de serviço, você diminui a capacidade dessas pessoas de estudo.
Porque ela não vai precisar estudar muito para aprender muita coisa. É aí que você sucateia as escolas. É aí que você não valoriza o professor, é aí que você não valoriza a educação, os alunos e tudo mais. Essa é uma das pontas. A outra é aquilo que eu vivo falando para vocês. Dívida pública. Né? E os ricos, não satisfeitos com aquilo que eles já têm e muito, eles estão tentando sugar o resto daquilo que os pobres ainda têm direito. Né? Eles só não tentaram vender, privatizar o SUS, porque o SUS foi porque se não houvesse SUS, tá, gente, nós teríamos aí em torno de 2 milhões de brasileiros mortos. 2 milhões, ou até mais, com essa Covid aí. Nós tivemos 620 mil mortos, né? Esses números são os oficiais, né? Tem gente que acredita que foi até mais, eu acredito que tenha sido mais, né? Foi subnotificado isso aí, principalmente no Maranhão. Maranhão não, Manaus, principalmente em Manaus. Mas, percebe, a gente está lutando na causa errada. Vamos continuar. Dionísio. Não é bem isso que acontece. Se a cidade recorre a eles, é pela força das circunstâncias. Como salvar então a cidade dessas que nem com capa dos ricos. Os ricos andavam com capas. Nem capote era a capa dos pobres. Que nem com capa nem capote lá vai. Né? Dionísio, trata de encontrar uma solução se queres voltar lá para cima. O Dionísio fez a pergunta ao Ésquilo e o Ésquilo disse: se nem com o rico nem com o pobre está dando certo, se nem para um lado nem para o outro está dando certo, a cidade está destruída, Atenas, né? A cidade está com problemas, e aí? Como é que a gente faz, né? E percebam, o Ésquilo e o Eurípides, eles não têm contato com lá em cima, entre aspas, né? Atenas, os vivos, tal, eles estão no mundo dos mortos, embaixo. Eles não sabem o que está acontecendo lá em cima, tá? Ésquilo. Depois eu lá explico. Aqui não. O Dionísio perguntou, né? Trata de encontrar uma solução. Ele não está procurando soluções, né? Ele fazendo pergunta a um e a outro, né? E através dessas respostas é que ele vai escolher, né? O Ésquilo dizendo, depois eu lá explico, aqui não. O Ésquilo ele sempre gosta desses mistérios, né? E o Dionísio, isso não pode ser, é daqui que tens de lhe mandar a tua bênção. Ou seja, ele está avaliando isso, né? Ésquilo, pois então, eles que considerem como seu o território inimigo e deixem ao inimigo seu. A frota como seu principal recurso e os recursos que tem como uma verdadeira falência. Né? Isso, anos antes, quem foi que escolheu dessa forma foi o Péricles, o grande Péricles, né? Um dos grandes governantes de Atenas. Né? Ele deu muita importância à frota, à marinha, aquela coisa toda, enfim. Dionísio. Certo, a menos que a malta dos tribunais lhes não chame antes um figo. Enfim. Hades, a Dionísio, tens de tomar uma decisão. E o Dionísio, aos dois poetas, a minha decisão está tomada. Vou escolher o que me enche a alma, né? Uma coisa bem tragédia, né? Aquela coisa que me enche a alma, né? Eurípides, lembra-te que juraste aos deuses que me havias de levar de volta.
o Dioniso não fez propriamente um juramento, mas ele disse que ia ao Hades buscar Eurípides, né? É isso que ele está falando. Vota nos amigos, né? Dioniso, foi a língua que jurou, não foi ele, né? E olha só que curioso, eu imaginava que fosse acontecer outra situação, mas o que foi que o Dioniso escolheu? Ó, mas eu prefiro o Ésquilo. Eurípides, que foste tu fazer, desgraçado? Eu dei a vitória ao Ésquilo, por que não? E depois de cometeres uma argolada dessas, ainda te atreves a olhar para a minha cara? Ao Dioniso, argolada como? Argolada, né? Eu acho que tem a ver alguma coisa em relação à cidade de Argos, tá? Mas enfim. Argolada como? Como? Depende do que, apontando para o auditório, depende do que o público achar. Essa frasezinha aí é de uma das tragédias do Eurípides. Próprio Eurípides, né? Está fermo? Aceitas que eu fique morto? E o Dioniso, quem sabe se a vida não é morte, se respirar não é comer, se dormir não é um cobertor. São 3 frases de 3 tragédias do Eurípides. Eurípides parte, irritado, né? E assim ele sai da peça, né? Hades, a Dioniso e Ésquilo. Vamos, Dioniso, venham até lá dentro. Dioniso, para quê? Hades, quero oferecer-vos qualquer coisa antes da partida. É como se fosse uma confraternização ali, né? Um vinho, alguma coisa. Dioniso, excelente, não me parece má ideia. Hades, Dioniso e Ésquilo entram no palácio. Aí o coro começa a falar. Eles entram no palácio, né, como se eles saíssem do palco, né? Eles entram e deixam o coro lá. E o que o coro fica dizendo? Ó? Abençoado quem tem miolo, não faltam razões para afirmá-lo. Este aqui, por exemplo, que deu provas de bom senso, vai voltar para casa para bem dos seus compatriotas, para bem da família e dos amigos. Este quem? Ésquilo, né? Por ser um tipo de cabeça. É sensato não ficar sentado ao paleio com Sócrates. Paleio com Sócrates. Batendo boca com Sócrates, porque todo mundo que conversava com Sócrates, no final das contas, saía puto, né? Porque Sócrates, ele tinha a dialética quase que perfeita, né? Ele fazia perguntas e aquela coisa, e ia enrolando a pessoa. E a pessoa, sinceramente, chegava num ponto que ela não sabia dar a resposta, né? E saía da conversa chateado. É sensato não ficar sentado ao paleio com Sócrates, à margem da arte, indiferente ao que há de melhor no gênero trágico. E Sócrates, como o próprio Platão, eles criticavam muito os poetas. Tá? Havia uma rivalidade entre filósofos e poetas. Tá? Havia uma rivalidade entre eles. Filósofos chamavam os poetas de lambibotas, coisas desse tipo, e os poetas chamavam os filósofos de cães. Cães de rua, né? Vira-latas, coisas desse tipo. Tá? Daí que surgiu a palavra cinismo. Tá? A palavra cinismo veio daí. Cínico. Tá? Quinus, eu acho que é cão. Tá? O quin, alguma coisa desse tipo. Tá? Eu teria que ver num dicionário, mas é esse radical aí, tá bom? Cinismo, cínico, vem de cão, tá bom? Cachorro. Tá? É sensato não ficar sentado ao paleio com Sócrates, à margem da arte, indiferente ao que há de melhor no gênero trágico, porque perder tempo com paleio fiado e com tretas para boi dormir é de quem não tem juízo. Hades, Dioniso e Ésquilo regressam, eles voltam
ao palco, né? Adeus, Ésquilo, boa sorte! Isso é Hades, né? Vai lá, salva a nossa cidade com os teus bons conselhos. Ensina os tolos que lá não faltam. Toma, leva isto ao Cleofonte. Cleofonte é uma criatura lá da época. Isto para os tipos das finanças, o Myrmex e o Nicômaco. E isto para o Arquênomo. Todos os personagens lá da época, tá, gente? Personagens que eu digo, cidadãos da época, tá? Diz-lhes que se despachem a via até cá, ou seja, tratem de morrer essas desgraças, né? Isso é o Hades dizendo, né? Para o pé de mim, sem demora, porque se não se despacharem, raios me partam, se não os marco a ferro quente, e de pés e mãos atados, como Adimanto, o filho do Leucólofo, os não enfio nas profundas, né? Nas profundezas do Hades. Né? Ao Ésquilo, é o que vou fazer, e tu, põe a minha cadeira à guarda do Sófocles. Né? Ele tinha uma cadeira lá, né? A cadeira principal dos tragediógrafos, né? Tinha uma condição social até no Hades, né? Ele pediu para que o Sófocles guardasse essa cadeira. Né? Não deixasse o Eurípides sentar lá. Né? Ele que a vigie e me a reserve, até eu voltar um dia para cá, porque em talento é a ele que eu atribuo o segundo lugar. Mas lembra-te de impedires esse aldrabão. Quem é o aldrabão? O Eurípides, né? Esse vigarista, esse safado de que nem seja por acaso me apanhar o lugar. Coitado do Eurípides, né? O Aristófanes, nem ele morto, ele deixava o pobre do Eurípides sossegar. Né? Plutão, Hades, né? Ao coro, vocês iluminem-no com as tochas sagradas, acompanhem-no em procissão, entoando em sua honra os hinos e os cantos que ele mesmo compôs. Aí o coro organizando em cortejo. Primeiro, deuses infernais, não existia essa palavra, tá, gente? Vamos dizer deuses do Hades, alguma coisa desse tipo. Concedei boa viagem a um poeta que vai partir em direção à luz. O Hades não chega à luz do sol, tá? A luz do sol é só lá em cima, então ele vai chegar à luz. À cidade, inspirai bons pensamentos, que são fonte de felicidade. Assim ficaremos livres de problemas e de terríveis reencontros armados. O Cleofonte que vá para a guerra, mas quem gostar de combates, que vá para a guerra, mas quem gostar de combates, mas lá na terra do pai deles, né? Ou seja, ele está pedindo quase um encerrar das guerras, né? Da guerra, né? Então é isso, tá, gente? A gente até já passou do limite. Essa é a peça Hans, de Aristófanes. É uma peça muito rica em detalhes em relação aos poetas, aos tragediógrafos, né? Se você quiser entender um pouco mais sobre Ésquilo, sobre Eurípides, sobre Sófocles, né, é bom entender a respeito, ler essa peça. Né? O Aristófanes ele dá uma pincelada em cada um deles, traz detalhes de algumas peças, né, falas de algumas peças. Né, é muito interessante. No mais é isso. Eu gostaria de falar mais a respeito disso, mas o vídeo ele já ficou muito longo. Eu vou encerrar por aqui. Bom, é isso.